Olá, tudo bem? Estamos juntos novamente para a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão da Taquara. Muito bom estar aqui com vocês para estudarmos esta lição que vai tratar sobre o Sermão do Monte. Mas você sabe que o nosso livro-texto não é a revista. O nosso livro-texto é a Bíblia, a Palavra de Deus. A revista serve como referência para os nossos estudos, para sistematização, nome chique, né? Dos nossos estudos. Quero convidar você, como fazemos todos os nossos encontros, para orar comigo e pedir a Deus que nos oriente, nos guarde e que eu consiga transmitir para você o que estudei e que Deus fale ao seu coração. Ok? Vamos orar então? Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Nós te agradecemos porque temos o privilégio de abrir a tua palavra. E muito obrigado porque o Senhor se revelou a nós através da tua palavra. Senhor, faz com que a tua palavra seja realmente luz para iluminar os nossos caminhos. Ajuda-nos, nós te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Ok, gente boa, gente que gosta de estudar a Bíblia. Vamos estudar, então, a lição 5 dessa revista aqui, que vai tratar sobre o assunto da vingança e do amor. Eu quero ler o texto para você, e se você tiver a Bíblia, Escola Bíblica Dominical, a gente precisa ter Bíblia, viu? Não dá para pensar em estudar as Escrituras sem abrir a Bíblia. Mateus, capítulo 5, 38 a 48. 38 a 48. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem te pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Depois, de 43 a 48, vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Portanto, ele faz raiar o sol sobre os maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Rapaz, moça, senhor, senhora, estudar essas bem-aventuranças é um desafio para qualquer cristão. Por isso a gente estuda tão pouco as bem-aventuranças. Sabe por quê? Porque, como eu já disse anteriormente, ela é uma luta num ringue. E a gente, de vez em quando, toma uma pancada que desestabiliza, que nos desestabiliza. Vamos recordar o que fizemos até aqui. A gente já entendeu, olhando o final do capítulo 4, que o público-alvo de Jesus eram as pessoas estigmatizadas pelo Império Romano, exploradas pelo Império Romano, e essas pessoas foram até Jesus para serem curadas. Jesus, então, as cura, e depois de cura e tudo mais, no capítulo 5, ele sobe ao monte e senta-se para ensinar. Aí você sabe muito bem que ele começa com as bem-aventuranças, que a gente chegou à conclusão aqui, que é mais do que ser feliz, é no caminho
estão aqueles que choram, no caminho estão aqueles que sofrem perseguição, no caminho estão aqueles que têm fome e sede de justiça, e Jesus vai mostrando para eles o caminho. O que Jesus está fazendo? Está estabelecendo as regras do seu reino. Então, isso é bom a gente ter muito claro. Depois Jesus vai começar a pegar pesado, que ele vai dizer assim, vocês são. Não é que vocês serão, não é que vocês foram, vocês são agora o sal da terra e a luz do mundo. Aí já é muito pesado porque ele nos iguala a si mesmo, porque Jesus é a luz e ele nos coloca também como luz do mundo. É muito pesado, mas vai ficar ainda mais difícil. Por quê? Porque Jesus falou que nós somos sal e luz e agora Jesus vai mostrar como é que a gente pode ser sal e luz. Por isso ele compara o que Moisés ensinou, e não apenas Moisés, mas todo o Antigo Testamento. Eu vou fazer aqui um gráfico para você recordar. O Antigo Testamento, ele se subdivide, na nossa subdivisão, ele vai ser organizado assim. Você tem os livros chamados os livros da lei, os livros históricos, você tem os livros poéticos, você tem os livros proféticos, profetas maiores, primeiros maiores, e depois profetas, menores. Aqui nós temos 17 livros. Aqui o total são 39 livros. Essa é a subdivisão da nossa Bíblia, que na verdade a Bíblia também, a Bíblia do Hebreu, vou botar aqui assim, para você entender, a estrela de Davi aqui, ela vai pegar esse mesmo conteúdo e vai subdividir em 3 apenas. Ela vai chamar de Torá, não vai chamar de lei, vai chamar de Torá, vai chamar de escritos e vai chamar de profético. Então, você já entendeu onde é que estão. Isso aqui é bem similar. Um é igualzinho ao outro, aqui é igual. Mas onde estão os livros históricos? Ora, não estão na lei e nem são proféticos, eles obviamente estão aqui nos escritos. E os poéticos, eles não são nem a lei, nem o profético, eles estão aqui nos escritos. E os profetas maiores? Ora, o profeta está no profético. Os profetas menores estão aqui no profético, entende? É o mesmo conteúdo da Bíblia. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus vai citar não apenas a lei, a Torá, mas ele vai estar trabalhando com todo o conteúdo do Antigo Testamento. E mais do que o conteúdo escrito, ele está confrontando aquilo que nós já vimos aqui de aparato da lei. Vou de novo usar aqui, e aí você atente para isso. Nós temos as tábuas, nós temos as leis. As leis, você tem as leis ordinárias e você tem um decálogo, as 10 palavras, os 10 ensinamentos. O que faziam os mestres da lei? Eles criavam uma capa, um campo de força para que as pessoas não invadissem a lei. Então, a pessoa chegava aqui e tinha que parar. E aí Jesus não vai fazer isso, ele não vai criar mais um aparato em torno da lei. Sabe o que Jesus vai fazer? Jesus vai mostrar para a gente o coração da lei. Lembra-se que eu falei da Torá lá? Quando eu falei da Torá, aí eu vou, de novo, vou pedir atenção para você olhar aqui o papel. Ó, a Torá tem os seguintes livros: Gênesis,
Êxodo, Levítico, Números. Se você não sabe de cor, hein? Deuteronômio. Deuteronômio. Sabe por que eu sei? Porque eu fiz parte da classe Deuteronômio, da classe de juniores. Na classe de juniores a gente aprende tudo isso. Então, você sabe aqui, aquela história lá do ovo frito, que Gênesis tem relação com Deuteronômio, que o Êxodo tem relação com Números, e Levítico é o foco, o destaque da lei. Sobre o que trata o livro de Levítico? Santidade. Sobre o que vai tratar Jesus ao apresentar as bem-aventuranças? Santidade. Vejam o que tem em comum entre uma coisa e outra. Por isso tão difícil, porque Jesus vai no coração da lei. Ele não está preocupado com as coisas em torno da lei. Ele está preocupado com a lei em si. E para nos preservar, ele tem zelo em alguns ensinamentos. Por exemplo, que nós vimos para que eu não deseje uma mulher, eu não preciso do ato em si, porque o pecado, para a gente confunde, às vezes, pecado com falha, com erro. Não. Algumas falhas acontecem porque nós somos humanos, mas o pecado, ele é muito mais do que isso. E não é qualquer falha que é pecado. O que é pecado? É tudo que eu faço que desagrada a Deus, tudo que eu faço que faz mal a mim mesmo e ao meu próximo. Guarda isso. Tudo que eu faço que faz mal a mim mesmo e ao meu próximo, isso é pecado, isso desagrada a Deus. Por exemplo, a lei nos permite livremente fumar. Não, todo mundo já sabe que não é bom. Então, você é sujeito à punição se você estiver fumando? Obviamente que não, porque na lei brasileira isso é totalmente permitido. Mas na lei divina não é permitido. Por quê? Aí sim é pecado. Porque o que eu faço faz mal a mim. Você já deve estar pensando, tal coisa aí. Bem, se faz mal a você, é pecado, viu? Se faz mal ao outro, também é pecado. Se faz mal, se vai contra a natureza que Deus te deu, que Deus te fez, é pecado. Ainda que seja legal em termos da sociedade, ela não é correta em termos divinos. Bem, vamos continuar, né? 4 coisas que Jesus fala que são muito pesadas nesse texto, e eu anotei aqui. E eu quero compartilhar com você 4 coisas que são muito pesadas. Acompanhe aí no seu texto, tá? A primeira coisa que eu vejo no texto que Jesus vai dizer ele vai dizer que a gente não pode ser igual ao perverso. E ele vai citar a lei de Talião. Eu fui até pesquisar quem é esse tal de Talião, eu não achei. O que eu achei é que a lei de Talião, na verdade, era um ponto de equilíbrio. Era aquela história da balança, né? O ponto de equilíbrio da lei de Talião, e era uma lei olhando de fora assim, uma lei muito justa. Por quê? Se você me feriu no olho direito, como é que eu faço para equilibrar a balança? E se eu ganhar a causa, eu vou ferir o seu olho direito. Entende? O que é ponto de equilíbrio? Se eu ferir um dedinho, a unha do dedinho da mão direita, como eu estou apertando aqui minha mão direita, e eu perdi a causa, eu tenho que ferir
e você vai sofrer na unha do dedinho da sua mão direita. É assim que funciona a lei do talião para as coisas ficarem equilibradas. Porque não adianta eu ganhar na justiça e ferir outro dedo seu, porque vai ser injusto. Então, para equilibrar as coisas, se você matou um boi de propriedade que não é sua e você for punido por isso, você vai perder um boi. Mesma coisa, equivalência que eles entendiam como justiça. Mas o que Jesus vai falar? Jesus vai além. Não é que Jesus vai falar assim, se te ferir num olho, você vai dar o olho e a sobrancelha. Não, não. Ele vai dizer, se ferirem você de um lado do rosto, você não vai bater desse mesmo lado no rosto da outra pessoa, você vai oferecer outro lado. Porque você não vai ficar igual ao perverso. É assim que eu leio esse texto e é assustador, porque se você prestar atenção nessas 4 coisas que Jesus fala aqui para nós fazermos, na adolescência eu ficava muito tenso com isso, porque Jesus nos ensina aqui, nesse texto, a ser o bobo, o banana, o frouxo, o fraco. Não resistam ao perverso. Olha bem, eu vou reler. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Olha, isso é muito difícil. Isso é claro que ele não está falando em termos literais, mas é ser agredido e não revidar. É muito, muito, muito difícil. Então, a primeira coisa é não resistam ao perverso. Não. Porque o prazer dele é fazer você e eu ficarmos iguais a ele. A segunda coisa que eu vejo nesse texto, que também me assusta, é que ele fala, se a pessoa te agarrar e quiser te processar, veja o versículo 40, se alguém quiser te processar e tirar de você a túnica, deixa que leve também a capa. Ou seja, você se entrega, você se rende, você se entrega. Que conceito é esse que Jesus está passando? É assustador, é assustador. A terceira coisa que eu também vejo aqui é que a pessoa força você a caminhar 1 milha e você vai com ele 2 milhas. Então, se alguém te forçar, vá de boa. Olha o que Jesus está dizendo. A pessoa exige de você algumas coisas e você vai fazer com ela o que ela exigiu e mais do que ela fez. Gente, isso é muito difícil, de aprender, de segurar. E agora veja a quarta coisa que Jesus fala, nesse bloco de texto, ele vai falar, dê a quem te pede. Olha, que coisa que não tem nada a ver, isso aqui não tem nada a ver, por exemplo, com a educação que eu tive com meu pai. Meu pai sempre falou comigo que eu não devo me igualar às pessoas más. Ok, mas você não é bobo. Ele sempre falou isso, você não é bobo. Mas é curioso, mas eu não sou bom, mas eu sou cristão. E o que Jesus me propõe não é para eu ser bobo. Sabe o que ele propõe? Não ser igual, eu ser diferente. Olha aqui, o que Jesus propõe é que nós não precisamos ser iguais à sociedade que está à nossa volta. A gente precisa ser diferente. Como é que a gente vai ser diferente? Não resistindo ao perverso, não sendo igual ao perverso, não brigando ou entrando, batendo boca com essas pessoas que só querem agredir. Olha, isso aqui é tão assustador que Jesus continua no mesmo tema, ele vai dizer,
ame o seu inimigo. Ore pela pessoa que te persegue. Olha, vou de novo voltar à minha adolescência. Foi uma adolescência muito boa e, ao mesmo tempo, muito agitada, porque na igreja nós tínhamos sempre aquelas desavenças naturais dessa faixa etária. E nós tínhamos uma líder que levava isso muito a sério. E sempre que a gente ficava em conflito com outra pessoa, ela sentava a gente e falava, vamos orar por ele. Ai, gente, é muito difícil, é muito difícil. Ou você orava mesmo pela pessoa e sentia o Espírito mover você, ou você tinha que falsificar a sua oração. E ela sempre falava isso. Não minta, porque você não está mentindo para mim, você está mentindo para Deus. Então é muito complicado o que Jesus está falando. Por que ele faz isso? Porque, na verdade, olha aqui, ó, Jesus está exigindo de nós a santidade. Jesus está falando que a gente tem que se parecer com o nosso Pai que está nos céus. E essa é a comparação que ele faz. Ele faz cair a chuva sobre os bons e sobre os maus. Ele faz o sol aquecer os bons e os maus. Jesus fala para que nós sejamos corretos, porque ele vai dizer que a gente precisa ser... Veja aí como é que está escrito no versículo 48. Portanto, sejam perfeitos. Gente, que isso? Como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Bem, como é que eu vou ser perfeito, santo, como Deus é para comigo? Sabe como é que eu entendo isso aqui? Na verdade, a palavra perfeito aí é completo, é íntegro, é inteiro, é cheio. Então, a pessoa é completa, ela é íntegra, ela é inteira se ela tem coerência da sua idade com o seu comportamento. Tem muita gente hoje, aliás, não sei se você já percebeu que não existe mais a categoria de adultos. Quando eu era criança, tinha os adultos. Não, agora a gente tem assim, a gente tem jovem e depois pula para a terceira idade. Não tem o grupo dos adultos, porque ou você tem adultos querendo viver como jovens, ou adultos que já se entregaram e parece mais que estão na terceira idade. Opa, que é esse o meu caso. Não, eu costumo falar, eu gosto de pensar que eu sou adulto. Ou seja, é completo, a pessoa completou o seu ciclo de crescimento. Agora, ela vai ter um platô de estabilidade. Então, preste atenção no que Jesus está propondo, o que ele está falando. Ele não está usando meias palavras. Isso aqui é tão duro quanto o que ele fala sobre o adultério. É tão pesado quanto o que ele fala sobre o divórcio. Foi para isso que o Senhor nos criou. Mas aí você pode falar assim, mas aí eu sou um fraco, um banana. Eu não vejo assim. Por quê? Porque Jesus, ele vai ser o exemplo de Deus enquanto esteve aqui na Terra. Mas foi o próprio Jesus que, na hora que ele viu a coisa descambando no templo, você sabe que ele pegou o chicote e colocou os vendilhões para fora do templo. Ele se impôs com autoridade, mas com muita verdade, muita coerência. Mas, em compensação, ele não fez isso em momento nenhum quando o prenderam e quando o levaram para a cruz. Por quê? Porque existia um propósito maior. Então, em nome de um propósito maior, você vai, como a gente costuma dizer, engolir sapo. Se você tem um propósito maior, você vai passar por cima dessas dificuldades. Algumas aqui são mais fáceis para mim, outras são muito difíceis, porque Deus está trabalhando em mim e tenho certeza que também está trabalhando em você. É muito complicado você ver isso, mas eu vou te dar um exemplo. Eu poderia te dar outros
Eu vou dar os exemplos, mas não vou falar. Você sabe que Madre Teresa de Calcutá foi uma pessoa que viveu de forma exemplar. Você tem, por exemplo, o Gandhi, que também falou muito bem dos ensinos de Cristo e falou que se os cristãos seguissem a Cristo, ele seria também um cristão e ele sabia muito bem dos ensinos do Sermão do Monte. Mas eu quero citar para você Nelson Mandela. Ele disse algumas frases fortes, como: bravo não é o que sente medo, bravo é o que o vence. Ele vai dizer: eu sou o capitão da minha alma. E ele vai dizer: sempre parece impossível, até que seja feito. E eu não sei se você sabe, quando ele assumiu a presidência, eles foram jantar e o carcereiro dele estava no restaurante. Quando o carcereiro cruzou os olhos com o Mandela, ele quis ir embora. Ele quis sair de fininho, mas o Mandela mandou parar tudo e achar uma mesa para ele se sentar naquele jantar presidencial. Aí todo mundo falou: esse cara deve ser importante, o presidente cedeu um lugar para ele. Aí foram perguntar quem era ele. Aí ele falou: ele era o carcereiro da prisão que eu fiquei quase 27 anos naquela prisão. Ele ficou ali. Então, preste atenção. E foram perguntar a ele: por que você está fazendo isso? Ele falou: porque eu não quero ser igual a ele. Então, se a gente tem um propósito maior, a gente aprende. A gente aprende fazendo, exercitando. A gente aprende a engolir sapos. O que é um professor? O que é um pai e uma mãe no processo educativo que não vão de boa, que não dá na hora que pede e o que se pede, que de vez em quando tem que se render ou dizer não para o seu filho e que não resiste aos violentos, aos soberbos. Sabe, o nosso desafio é sermos parecidos com o nosso Pai que está nos céus. Eu disse para você que ia ser difícil. Não pense que é fácil falar isso. Não é fácil, é difícil. Mas eu tenho que lembrar que Jesus quer mais do que o olho por olho, dente por dente. Ele quer que eu seja a parte que perde. Porque na hora que eu começar a perder, eu vou lembrar dos ensinamentos, por exemplo, do apóstolo Paulo. Que Jesus carregou todos os seus sofrimentos e eu afino com Jesus quando eu também aprendo a carregar os meus sofrimentos. Leve a tua cruz e siga. E Deus nos ajude a chegar nesse final inteiro. Mas eu tenho certeza que chegaremos no final inteiros, porque este é o ensino de Jesus e ele sempre quer o melhor para nós. Mas ele nos desafia pouco, não. Ele nos desafia muito, muito, muito mesmo. A minha oração é que você tenha uma semana abençoada. Que Deus te guarde, que Deus te proteja e que ele nos ajude a viver esse evangelho mais de amor do que de vingança.